Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E para finalizar aí terça-feira dos shoppings, né? Vamos falar sobre o HSML. Então, pela manhã já falamos sobre o VISC. Agora à tarde foi o XPML. E agora vamos falar sobre o HSML. Vamos dar uma olhadinha em o que rolou durante esse mês. Informações do fundo de 2019, tem sua taxa de administração, tem taxa de performance. PL do fundo 2 bi 177 milhões, cota patrimonial 104,63, cota mercado fechou terça-feira a 84,28, subiu 0,57. Aqui tem mais algumas informações, mas a gente vai ver aqui no decorrer do relatório. Então, o comentário macro a gente pode pular e vamos aqui direto para o desempenho operacional do portfólio, né? Então, o NOI teve um crescimento de 3%, alcançando 103,85 metro quadrado. Os destaques positivos: Super Shopping Osasco com 10 e Shopping Pátio Maceió com 9. Aí o Uberaba apresentou variação negativa, né? Mas por conta de um resultado forte no ano passado, né? Quando houve um resultado atípico de estacionamento e recuperação de inadimplência. Aí acaba dando uma bagunçada, né? Já em relação às vendas, crescimento também de 2%, alcançando 1.418 por metro quadrado. Principal destaque foi o Shopping Uberaba, que teve um crescimento de 7%. Já o custo de ocupação manteve-se em nível saudável, né? E abaixo da média do setor, registrando 9,4%. E a taxa de ocupação encerrou o mês com 96,5%. Aqui nós temos a tabelinha do NOI e das vendas, né? Então, consolidado NOI 3 e vendas 2. E aqui temos a contribuição de cada um dos shoppings, né? Na parte do NOI foi negativo aí o Pátio Maceió, o Granja Viana e o Super Shopping Osasco. Aí os outros foram positivos. Ele tem aqui um ganho de capital ainda, que vai entrar nesse ano, né? 70 centavos por cota. Uma parcela em setembro e outra em novembro, né? Que é a parcela 4 de 5 do Pátio Maceió e a parcela 3 de 5 do Uberaba, que dá um total de 37 milhões, sendo que 14 milhões é ganho de capital. Na parte da distribuição, entregou aí 67 centavos por cota, ele que vem subindo aí a cada um centavinho, né? Dá um dividendo anualizado de 9,7. Na parte de eventos recentes, primeiro ele fala sobre a conclusão da 5ª emissão de cotas, né? Conseguiu captar aí quase 55 milhões. E com esses 55 milhões que ele fez, fez aquisição de 7,52% do Super Shopping Osasco. Agora ele passa a ter 66,36% de participação total e mais 24% do Shopping Pátio Cianer, que já é um shopping que é administrado pela Alkia, né? Que é uma empresa do grupo. Aí aqui agora ele fala sobre a expansão do Shopping Uberaba, que o projeto já foi aprovado. Então a expectativa é dar início às obras nas próximas semanas, né? E a execução deverá se estender por 9 meses. Então, coisa bem rápida aí, né? E um detalhe aqui, que ele deixa que toda a gestão e a execução da obra também deverá ser capitaneada pela HSI por meio da sua área interna de engenharia. Então, eles que desenvolveram o galpão para o Mercado Livre, lá no HSLG, né? E vão fazer a expansão aqui do Shopping Uberaba também. Então, assim, eles já fazem isso, é comum, né? E eles mandam super bem. Aí aqui ele fala que a iniciativa faz parte da estratégia de gestão, né? De promover o crescimento orgânico do portfólio. Aqui ele fala um pouco de como foi isso, né? Ia fazer uma captação na 4ª emissão de cotas para isso, só que acabou que não deu certo. Então ele teve que fazer a venda de 25% da participação do próprio Shopping Uberaba, né? Adquiriu ali a parte do estacionamento também para conseguir a área toda. Enfim, aí conseguiu fazer isso, né? Aqui ele traz algumas informações adicionais que, assim, bem interessante aqui, né? Então, primeiro ainda sobre a expansão. Expectativa que a área bruta locável, a ABL, né, da expansão seja de quase 5 mil metros quadrados, sendo que 3.300 de ABL líquida, né, sendo distribuído em cerca de 35 novas operações. 1.816 mil metros quadrados lojas satélites, né, são 31 operações. 1.128 metros quadrados destinados à mega loja, 2 operações, e 1.850 metros quadrados voltados a uma nova
loja âncora, né? Uma operação. Então aqui até ele dá o panorama de como que tá, né? Primeiro das 31 operações, que são lojas satélite, segmento que tende a apresentar maior valor de locação por metro quadrado. Nas mega lojas já tem negociação com marcas de renome, já em andamento, então vamos ficar ligeiro, vamos ficar atento a isso, né? E a nova loja âncora, que por enquanto não trouxe nenhuma atualização sobre isso. Aqui, na parte da expansão, o que vai trazer para o fundo, né? E aqui que está algo que é muito interessante que a gente vê. Então vamos fazer uma análise aqui que é o seguinte: o investimento total estimado para a execução da expansão é de aproximadamente 70 milhões para 100%, cerca de 52 milhões de participação do HSML, né? Ou seja, 52 milhões e 5 que o HSML vai colocar, né? O shopping não é inteiro dele, a expansão vai custar 70 milhões e aí o que ele tem de participação no shopping é esse valor de 52,5 milhões que ele vai ter que colocar para a obra, né? Aí aqui ele fala que a gestão reforça que, considerando o saldo atual em caixa, o investimento está integralmente suportado, sem implicar necessidade de liquidez adicional para sua implementação. Então, ótimo. O caixa dele está bem reforçado e, como a gente viu aqui em cima, né, ele tem mais um valor para receber aqui para reforçar mais o caixa. Voltando, aqui ele fala que a expansão, né, tem um acréscimo projetado de NOI nos primeiros 12 meses, né, a inauguração, de cerca de 14 milhões. Então ele vai investir 52 milhões aí e nos 12 primeiros meses já vai recuperar aí 14,5, representando um yield on cost próximo de 21%, né, considerando o primeiro ano de operação plena. Então, olha como essa expansão, como você construir, dá um retorno muito maior do que você comprar, né? Então, isso aqui a gente vê que é absurdo o ganho, né? E aí ele vem fazendo essa pegada, a ideia dele é essa mesmo, e aí por isso que ele vai destravando muito valor, né? E aqui ele fala que, considerando 100%, né, é da ordem aí de 63 milhões,5. Então, assim, vai ter um retorno disso tudo, né? Muito grande, né? É muito bom isso aqui. E aqui a gente vê o seguinte, ainda falando sobre o shopping Uberaba, né? A gente vê aqui a tabelinha do NOI, 26,3, 36,9, 39,7, 46, 63 e o yield on cost que vai proporcionar, né? Então, quando ele fez a aquisição lá, né, proporcionou um yield on cost de 8% em 2022, em 23 já subiu para 11%, em 24 foi para 12%, em 25 caiu um pouquinho para 11,2% e a expectativa aqui da expansão, ele vai para 13,1%. Então, assim, é bem alto, né? Seguindo aqui, a gente vê o resultado do fundo, a DRE dele. E aqui eu já quero levantar um pontinho de atenção para vocês, que é o seguinte. Primeiro, vamos dar uma passada aqui no geral. O resultado, 10 milhões, o que resultou 51 centavos por cota, pagou 67, teve que utilizar 16 centavos de reserva. Então, a reserva que era de 61, utilizou 16, ficou 45. E o destaque aqui que eu trago é o seguinte: a despesa financeira, né? 6 milhões. Então, assim, a dívida dele está comendo uma boa parte aqui, né? Porque ó, só a remessa de shopping são 17 milhões. Desses 17 milhões, 6 milhões se perde com pagamento de juros aí, né? Então, assim, a gente está falando aí de quase 1/3 da receita toda, né? Então, tá corroendo muito aqui o resultado dele, né? Seguindo aqui, a gente vê a projeção de distribuição, né, dos rendimentos. Então tem guidance aí até o final de 2025, banda superior 82 centavos, que eu acho que dificilmente vai chegar nesse ponto, e banda inferior a 67, e a gente vê aqui que ele vem aumentando de escadinha, né? Em junho foi 65 centavos, em julho 66 e agora em agosto 67. Eu não sei não, viu, se ele vai continuar aumentando. No HSLG, eu fiz o vídeo e falei que dava para ele aumentar ali tranquilamente para uns 72 centavos, tranquilo. Nesse aqui eu já acho muito difícil, porque lá ele gera mais do que ele está entregando, e aqui ele está gerando bem menos do que ele está entregando, né? Seguindo aqui, a gente vê na parte de liquidez, né? São 186 mil cotistas, quase 187 mil, e
tem um volume médio diário negociado de 3 milhões. E aqui a gente vê a alavancagem do fundo, né? Então, quase 19% de alavancagem. E a gente vê aqui 63% da dívida atrelada a IPCA mais 7,26 e 37% da dívida atrelada em CDI mais 2,75. Então, assim, é muito caro essas dívidas CDI, né? E por isso acaba corroendo bastante aí do resultado, né? Do fundo. E são dívidas aí, ó, na casa de 112 milhões e 118. A gente está falando aí de 231 milhões aí em CDI mais 2,75. Então, assim, acaba pressionando muito, né? E a gente vê o cronograma de amortizações. Então, ele tem 162 milhões em caixa, vai gastar 57 para expansão, né? Mas ainda tem um volume a receber. Então, assim, aqui a gente vê todo o cronograma de quanto que ele precisa para cada ano. Então, assim, tá numa situação super confortável aí, né? Mesmo pagando os 57 da expansão, a gente pode ir, ele tem 150, vamos arredondar aqui para 100 milhões, ele vai ficar com 100 milhões ainda. A gente pode colocar aqui até 2028, tranquilo, metade de 2028 talvez. Então, assim, tá numa situação um pouco tranquila, né? E aqui os KPIs, né? Que assim é tudo que a gente viu lá em cima, tanto vendas quanto NOI, né? E aqui as vendas, então a gente vê variação de 2%, no ano tá de 8%, o NOI que foi 3%, no ano tá 6%, custo de ocupação aumentou um pouquinho aí, de um mês para o outro, né? A inadimplência e os descontos, então 2,1 aqui de inadimplência, descontos 0,7, tá bem em linha. Taxa de ocupação se mantém aí, já tem um bom tempo, né, que se mantém nisso. Composição da receita, né, composição do NOI, tipologia das lojas, composição das vendas, o portfólio dele aqui total, né. Por enquanto ainda não apareceu, já apareceu aqui o Shopping Ciané, na verdade não apareceu embaixo aqui, né. Mas já tem aqui o Shopping Ciané. Onde não apareceu o Shopping Ciané foi lá na parte do NOI e de vendas, né? Não tem ainda as informações dele. E aqui nós temos cada um dos imóveis, né? Mas como eu falei para vocês, o Shopping Ciané ainda não está aqui, né? Então é isso, pessoal. Mais um mês de HSML. Assim, fundo tá zero problema, né? Zero dor de cabeça. Tem caixa aí para se manter durante um bom tempo. Vai começar a expansão ali do Shopping Uberaba. O único ponto aí de atenção é essa questão do quanto que ele vai, quase um terço da receita vai embora com o pagamento da dívida, né? É uma dívida que é ok, é 20%, é uma dívida controlada, ele tem um fluxo de caixa bom, só que assim, tá comendo muito do resultado, e aí assim, vindo um resultado um pouco mais fraco, aí sente muito mais, né? Então, o único ponto de atenção é esse, mas de resto, tudo certinho aqui, zero dor de cabeça. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FiDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço.